Prepare-se para uma viagem assustadora pelas estradas mais sombrias do país. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, mas naquela noite, algo me fez questionar cada convicção que eu tinha sobre o desconhecido. Era para ser uma viagem tranquila, só mais uma entrega de rotina. A carga estava no lugar, o caminhão revisado e a estrada deserta, como sempre acontecia quando passava pela rodovia das almas. O nome já era sinistro o suficiente, mas eu nunca liguei para superstições. Pelo menos, não até aquela noite. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o tipo de silêncio comum das estradas rurais, mas um silêncio pesado, opressor, que parecia engolir até o som do motor. O rádio, que normalmente ficava no fundo com música ou notícias, começou a chiado de repente, perdendo o sinal por completo. Tudo ao meu redor ficou estático, e a sensação de isolamento tomou conta da cabine. Foi quando me dei conta. Eu estava completamente sozinho, cercado por quilômetros de nada, em um trecho da estrada que parecia nunca acabar. A noite estava especialmente escura, sem lua no céu e com nuvens pesadas cobrindo o horizonte. Os faróis do caminhão iluminavam apenas alguns metros à frente, e cada sombra parecia se mexer quando os feixes de luz passavam. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei manter o foco. Depois de tantos anos na estrada, já tinha passado por diversas situações desconfortáveis, mas algo naquela noite estava diferente. Era como se a própria estrada estivesse viva, observando cada movimento que eu fazia. Foi então que vi. No meio da escuridão, uma figura apareceu à beira da estrada. Uma mulher, vestida com roupas antigas, caminhava lentamente como se estivesse perdida. Reduzia a velocidade, confuso. Ninguém deveria estar ali, especialmente àquela hora, naquele trecho. Algo me dizia para não parar, para seguir em frente sem olhar para trás. Mas minha curiosidade foi maior. Encostei o caminhão, hesitante, e abaixei o vidro da janela, chamando por ela. A mulher não respondeu. Ela apenas continuou andando, passando pelos faróis como uma sombra que flutuava no asfalto. Meu coração disparou. Algo estava errado, muito errado. Quando a luz dos faróis finalmente a iluminou por completo, vi que seus pés não tocavam o chão. Minha respiração travou e por um segundo achei que estava vendo coisas, o cansaço pregando peças na minha cabeça. Mas não era imaginação. Aquela figura que deveria ser uma mulher comum simplesmente desapareceu no ar, se dissolvendo na escuridão. A estrada à minha frente estava vazia, como se nada tivesse acontecido. O silêncio voltou, agora ainda mais denso, mais ameaçador. A única coisa que ouvi foi o som da minha própria respiração acelerada. Eu queria sair dali, acelerar e deixar tudo para trás. Mas quando tentei ligar o motor, ele morreu. O caminhão, que nunca me deixou na mão, agora estava inerte, como se também estivesse tomado por aquela presença. E então, do nada, senti um peso na cabine, como se alguém tivesse entrado. Não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Eu sabia que havia algo ali, algo que eu não queria ver. Lentamente, uma voz baixa e suave invadiu meus ouvidos. Não era o rádio, nem o vento. Era uma voz sussurrante, dizendo palavras que eu não entendia, mas que ecoavam na minha mente como um aviso. A sensação de que eu não deveria ter parado, de que tinha cometido um erro ao encarar aquilo, era esmagadora. De repente, o motor ligou sozinho, e o caminhão deu um solavanco. Sem pensar duas vezes, pisei fundo no acelerador e fugi. As vozes cessaram, e a estrada à minha frente parecia voltar ao normal. Mas eu sabia que não estava sozinho. O caminho das almas perdidas tinha mostrado sua face, e agora eu fazia parte daquelas histórias. Nunca mais passei por aquela rota à noite, e até hoje evito falar sobre o que vi. Alguns dizem que a estrada escolhe quem ela quer mostrar seus segredos, e naquela noite ela escolheu a mim. Era uma daquelas noites em que tudo parecia errado. O clima estava estranho e o ar pesava dentro da cabine do caminhão. Eu havia acabado de fazer uma entrega e estava voltando pela estrada de chão, cercada por plantações e trechos de mata fechada. A viagem de volta sempre parecia mais longa, como se o caminho ficasse mais deserto e o silêncio tomasse conta de tudo. Mas naquela noite, o silêncio não era comum. Era como se algo estivesse esperando para acontecer. O rádio tinha parado de pegar sinal, e tudo o que eu ouvia era o som do motor e o cascalho sob os pneus. Foi quando notei uma coisa incomum no céu à frente. Uma série de luzes piscando em diferentes tons, algo que nunca tinha visto antes. Elas não se moviam como aviões ou helicópteros, pareciam flutuar de maneira errática.
A princípio achei que era algum tipo de tempestade elétrica, mas conforme me aproximava, as luzes pareciam estar cada vez mais próximas da estrada. De repente, uma dessas luzes desceu lentamente, iluminando a estrada à minha frente como se estivesse me observando. A temperatura dentro da cabine caiu instantaneamente e um arrepio subiu pela minha espinha. Reduzi a velocidade, quase sem perceber, hipnotizado pelo brilho das luzes. Foi então que notei algo ainda mais estranho. O caminhão estava perdendo potência. O motor começava a falhar e, aos poucos, fui obrigado a parar no acostamento improvisado daquela estrada de chão. O silêncio que se seguiu foi aterrador. As luzes no céu desapareceram por um instante e eu fiquei ali, parado, sem conseguir entender o que estava acontecendo. O medo começou a crescer. Olhei ao redor esperando ver alguma coisa que explicasse aquilo, mas tudo que havia era escuridão. Foi quando um som baixo, quase imperceptível, começou a ecoar dentro da cabine, como um sussurro vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Tentei ligar o motor novamente, mas ele apenas tossiu e morreu. A única luz agora era dos faróis que iluminavam o cascalho e a vegetação à frente. Foi então que vi. Algo cruzou a frente do caminhão. Uma sombra, alta e esguia, movendo-se rápido demais para ser humano. Meu coração disparou e o medo se transformou em puro pânico. Tentei ligar o motor mais uma vez e dessa vez ele pegou, embora com dificuldade. Sem pensar duas vezes, acelerei e arranquei, tentando deixar aquilo para trás. Enquanto dirigia, sentia o olhar daquela coisa me seguindo pela estrada. O rádio voltou a pegar, mas o som era apenas estática misturada com murmúrios incompreensíveis. Sabia que não estava sozinho, mas não ousava olhar para os lados. O medo de ver algo que não queria me fazia manter os olhos fixos na estrada. As luzes no céu desapareceram de vez quando finalmente cheguei a um trecho mais conhecido, perto da cidade. Cheguei em casa naquela noite com a certeza de que algo inexplicável tinha acontecido. As luzes, os sussurros e aquela presença não era algo deste mundo. Desde então, nunca mais percorri aquela estrada sem sentir um arrepio. E até hoje, sempre que vejo algo estranho no céu, lembro daquele encontro que me deixou marcado para sempre. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta qual delas mais te deixou com frio na espinha. Agora, segura firme, a jornada vai ser sinistra. Transportando carga por um caminho que já conhecia muito bem. A estrada de terra, em meio a fazendas isoladas, parecia interminável sob o céu sem lua. A escuridão lá fora era densa, interrompida apenas pelo som constante dos pneus do caminhão sobre o chão de cascalho e o farol cortando o breu. Era uma dessas noites em que o silêncio absoluto faz o tempo parecer parar. Mas eu sempre fui de boa com isso, gostava da tranquilidade da estrada. Quando me aproximei de uma curva fechada, algo na beira da estrada chamou minha atenção. Diminuí a velocidade, tentando enxergar melhor. Foi então que vi, no meio do nada, uma figura parada à margem, iluminada pelo farol do caminhão. Parecia ser uma pessoa, mas os detalhes eram difíceis de discernir por causa da escuridão. Conforme me aproximei, vi que era uma mulher, vestida de branco, os cabelos longos caindo pelo rosto. Meu instinto me dizia para não parar, mas algo na maneira como ela estava ali, imóvel e desamparada, mexeu comigo. Parei o caminhão a poucos metros dela, com a cabine iluminada apenas pela luz do painel. Abri um pouco a janela, mas não desci. Havia algo de estranho naquela cena, e um frio percorreu minha espinha. A mulher não se movia, continuava de pé, como se esperasse por algo. O silêncio era sufocante, e uma parte de mim começou a se arrepender de ter parado. Respirei fundo e estava prestes a chamá-la, quando, de repente, ela começou a caminhar lentamente em direção à estrada, atravessando a minha frente. Foi nesse momento que notei. Não havia pegadas no chão molhado. A chuva fina que caía havia horas não deixou marcas sob seus pés. A sensação de que algo estava muito errado me atingiu em cheio. Meu coração disparou e eu sabia que era hora de ir. Não era seguro ali. Acelerei o caminhão e continuei pela estrada. O corpo estava tenso, as mãos segurando o volante com força. Na minha mente, tentava racionalizar o que tinha acabado de ver. Talvez fosse só alguém perdido no meio do nada, ou talvez eu estivesse cansado, vendo coisas que não estavam realmente ali. Mas por mais que tentasse, a sensação de que aquela figura não pertencia a este mundo me acompanhava. Conforme o tempo passou, o sentimento de perigo iminente diminuiu.
mas a lembrança da mulher na beira da estrada nunca se apagou. Aquela noite me deixou com uma certeza: nem tudo o que encontramos na estrada pode ser explicado. Algumas coisas simplesmente estão além da nossa compreensão. Eu estava dirigindo há várias horas seguidas naquela noite escura, cortando as curvas sinuosas de uma estrada conhecida por seus perigos e acidentes misteriosos. Todo caminhoneiro tinha escutado boatos sobre aquele trecho, apelidado de Rodovia das Almas. Diziam que era mal assombrado, mas para mim, essas histórias não passavam de exagero. Afinal, eram apenas contos para assustar os novatos na estrada. Pelo menos, era o que eu pensava até vivenciar algo que me fez questionar tudo. A chuva começou a cair devagar, manchando o para-brisa. O farol do caminhão cortava o breu, e o rádio já tinha perdido o sinal. A estrada estava deserta, com a solidão da noite me rodeando por completo. Isso nunca me incomodava, mas naquela noite algo estava diferente. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse ficado mais denso a cada quilômetro que eu avançava. O desconforto começou a crescer, e, de repente, as luzes de um carro capotado apareceram no acostamento. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão, observando o veículo com os faróis piscando de maneira intermitente. A chuva já estava mais forte quando desci para ver se havia alguém que precisasse de ajuda. Conforme me aproximei, vi que o carro estava de cabeça para baixo e amassado, como se o acidente tivesse sido violento. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas ignorei e me aproximei da janela quebrada. Lá dentro pude ver duas pessoas. A mulher no banco da frente parecia estar inconsciente, enquanto o homem ao lado dela estava em uma posição desconfortável. Ambos provavelmente vítimas do acidente. Mas o que me deixou paralisado foi que, de repente, a mulher abriu os olhos e me olhou. Seu olhar era vazio, e embora seus lábios se movessem, nenhum som audível saía. Eu sabia que algo estava profundamente errado. A sensação de que o tempo tinha parado ali, naquele momento, era esmagadora. Afastei-me com o coração disparado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Estava em choque, e tudo em mim gritava para eu voltar para o caminhão. Corri de volta, sentindo o vento gelado e a chuva batendo no meu rosto. Quando entrei na cabine e fechei a porta com força, tentei controlar a respiração. Liguei o motor com as mãos trêmulas e preparei-me para acelerar. Mas, antes que pudesse sair dali, uma visão aterrorizante apareceu no retrovisor. A mesma mulher do carro agora estava de pé no meio da estrada, completamente imóvel. Seus olhos estavam fixos em mim, e seu corpo parecia não ser afetado pela tempestade ao redor. Eu sabia que não era possível. Aquela pessoa não deveria estar ali em pé, me encarando daquela forma. A sensação de pânico tomou conta de mim, e por um segundo considerei sair do caminhão e confrontar aquilo. Mas meu instinto gritou para eu acelerar e não olhar para trás. Foi o que fiz. Pisei fundo no acelerador, sentindo o caminhão arrancar pela estrada molhada. As gotas de chuva caíam com força no para-brisa e a estrada começou a desaparecer na neblina. Meu coração ainda batia acelerado e eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo seguido. As vozes no rádio, que antes eram apenas estática, pareciam sussurrar algo que eu não conseguia entender completamente. Não importava, eu só queria sair daquele lugar. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque está preparado para mais histórias de arrepiar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem vai ter coragem de assistir no escuro. Comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te deixou com medo. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.